Vocês estão falando aí das mudanças, e o Célio até falou assim, os dinossauros, coisa e tal. Eu percebi, desde que eu me formei em 88 como contador e venho trabalhando, que as coisas começaram a fazer diferença na minha vida, Célio, quando eu me tornei mais permeável. Isso. Hoje, para você ser criativo, para você ser inovador, qual é o grau de permeabilidade que você tem que ter? Você já pensou sobre isso? Não, isso é fundamental. Eu tive a sorte aqui, agora eu vou voltar um pouco, e agradeço também o carinho meio da analogia com o uísque quanto mais velho. Eu estou com 67 anos e uma coisa que eu não abandonei foi a leitura, a pesquisa. Vocês são testemunhos disso. Estou sempre na biblioteca da Univale, estou sempre comprando um livro e conversando. No meu cotidiano de rádio, por exemplo, eu passo muito conteúdos. O entrevistador, vocês sabem bem, melhor do que eu, o entrevistador, ontem morreu o Jô Soares. Sim. Esse homem adquiriu uma cabeça... Ele já era muito culto, muito inteligente, mas ele entrevistou meio mundo. Sim. E o entrevistador é um confessionário, ele ouve o outro, ele aprende. E você via ele mudar de opinião quando o cara estava falando. Com certeza. E isso é uma coisa maravilhosa, Célio. Com certeza. Eu vejo, por exemplo, poucas pessoas, eu estou diante de duas pessoas extremamente educadas e diplomáticas, que é o Oswaldo Fabene e o Miguel. Eu esqueci teu sobrenome, Miguel. Moleta. Moleta, daqueles pedigree gaúcho lá. Miguel que me ensinou que o hino do Rio Grande do Sul não é aquela do Teixeirinha. É Querência Amada. Do Querência Amada, lá, não sei o que, não sei o que. Mas o que eu digo, a coisa passa muito pelo pensamento e pela abertura de mente. E duas disciplinas que vieram nesse sentido, não sei se pegou, era a engenharia do conhecimento, quer dizer, a inteligência competitiva, que eles chamavam, no sentido de você usar mais o cérebro, a mente, você ter mais liberdade, ao contrário daquela senhora que teria chamado o jovem Oswaldo Fabene. Tu não é pago para pensar. Pelo contrário, você é pago até para pensar. Eu tive uma sorte, eu fui um homem, dizem as mais línguas, que eu tive mais sorte que juízo, porque a minha dissertação de mestrado, a minha dissertação foi uma das primeiras, quando eu falo, não melhor, primeiro cronológico. O primeiro... Escrito. O primeiro escrito. Sobre o CCQs, Círculo de Controle da Qualidade, está registrado lá na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, está escrito lá, tá? Mas foi na COP, na UFRJ. Mas o ciclo de qualidade, porque eu dei a sorte, Miguel e amigos, né, Oswaldinho e Henrique, a sorte de pegar a transição do paradigma da produtividade para a qualidade. Foi com a irrupção, o surgimento do que se denominou milagre japonês. Então, naquela época, eu tive um orientador francês, Michel Teolan, uma pessoa que sou muito grato a ele, um nome aí conhecido. Ele estava vindo da França, eu aprendi um pouquinho do francês, enrolei ele um pouco. Sei que às vezes ele mandava eu ir para Iguape, para Canadá, mas aprendi muito, um intelectual brilhante. Mas o ciclo de qualidade foi quando o Japão aconteceu. O milagre japonês, Miguel, final da década de 70 para o 80. Aquela virada, o Japão, aí todo mundo tinha alguma coisa em casa. Foi ali que... Fala, Miguel. Olha, Oswaldo. Foi ali, professor, que houve aquela mudança de paradigmas, talvez o termo não seja paradigma, onde a tendência a zero... A tendência ao zero defeito. Zero erro, zero defeito. Como é que diz aquela frase? Não. Foi a Toyota que fez errar é humano, não. Acertar é humano. Acertar é humano. E a tendência a zero. Eu acho que foi a Toyota que começou com isso, né? Que, ao invés deles trabalhar de quantidade por milheiro, eles começaram a trabalhar percentuais, né? Tendência a zero. Isso. Então, zero erro, zero defeito. E a partir daí é que eu acho que foi uma mudança, né? De forma de visualizar as coisas. Foi o Kanban. Não é mesmo? Os estoques. Então, o Just in Time, por exemplo, a ideia de vocês começar a olhar a fábrica como um conjunto de fornecedores. Sim. Não é mesmo? Um é fornecedor do outro, um é cliente do outro, um é fornecedor do outro. E o grau de confiança é tão grande que o Henrique tem uma confecção, ele me dá a liberdade, quando estiver acabando o estoque dele de botão, de agulha, sei lá, eu entrar lá e mudar. Então, é uma relação de confiança fantástica. Mas isso eu já vi aqui em Brusque, quando a gente estava treinamento, quando um concorrente faltava linha, faltava tecido, me empresta, depois eu pago. Trocavam entre si.
depois veio o fenômeno da Rua Zambuja, depois veio o fenômeno... Que foi uma grande sacada e troca de Fantástico. informações entre concorrentes, né? Fantástico. Por exemplo, o empreendedor... Desculpa, eu fugi, mas já vou voltar para o Japão. Mas o empreendedorismo... Nós temos que voltar para a permeabilidade, depois a gente Então, ela está muito ligada à leitura. Uma disciplina que os alunos do curso de administração tinham um certo aversão, mas era fundamental. Mas os alunos hoje, eu acho que os alunos hoje, o Henrique pode falar melhor, tá mais fresco na faculdade do que nós. Qual é o nível de leitura, né? É pouca leitura. É pouca leitura e há uma ilusão de que eu ter o smart na mão, sei lá como é que chama? Sim, o smartphone. Não se lê. O notebook, o e-book. Sim e não. O gosto pelo papel. Pergunta para a professora Beatriz, tá me entendendo? O gosto pelo texto. A senhora, sua mãe, a digníssima esposa, né? Professora digníssima da Univale. Mas o gosto pelo texto, o gosto pela leitura. E não é a leitura... Porque muita gente se perdeu muito na leitura do manual e da apostila. Cada vez mais as mentes criativas, se tu pegar os caras vitoriosos... No meu tempo, por exemplo, é aquele Semele, virando a própria mesa. Mas aquele cara foi um best-seller, né? Eu não me lembro qual é a empresa dele. Aliás, a gente tem que olhar outra coisa também. A mortalidade das empresas, né? Quem era o guru do manager, os grandes também morreram, e as empresas muitas vezes morreram, eles falam, né? Por isso que a mente, Miguel, o homem culto, não é o homem arrogante, é o homem que consegue captar os ensinamentos e fazer a sua síntese e generosamente passar adiante. Uma coisa que eu segui muito... Meus amigos são testemunhos disso. Que eu sempre fui generoso com informação. Informação. Célio, Peter Drucker, Célio. Peter Drucker um pouco que eu sei. Mas, porque também é uma esperteza no fundo. Porque quem explica alguma coisa aprende mais. Aprende mais. Então, sempre, eu nunca fui de ter muito dinheiro no bolso. Célio, quero conversar? Quero. Não, paga o almoço. Não é mesmo? Paga. O café. Vamos lá na van, não. O café. Porque é caro tu conversar. Eu aprendi que a consultoria é uma coisa cara. A inteligência é cara. E esse é um dos problemas nossos, e eu vejo da nossa clientela aqui da região. Sabe, quando eu vejo um homem barganhar muito uma consultoria, é porque ele não está maduro ainda. E desculpa, porque eu fui coordenador da Intersindical Patronal, conheci um pouco o nosso empresariado, ali atrás do Colégio das Irmãs. Depois eles fizeram uma estrutura, gente muito boa. Era o Maurício Pereira, o presidente. Tudo gente de maior qualidade moral e tal. Eu fui o homem que criou a Câmara da Microempresa da Associação Comercial. Era o Odemari Ferrari, outra pessoa, um médico, gente muito boa. Mas eu digo para ti, eu vi de perto, como eles diziam na época, eles queriam... Como é que era o recurso humano? Eles queriam um cara forte igual o Rambo, bom de briga igual o Bruce Lee, inteligente igual o Einstein, bonitão como quem será, entende? Mas para pagar um salário mínimo. Pô, sabe? Era incrível a visão de não investir em recurso humano. Agora mudou. Eu não vou falar do nome de empresa, mas tinha empresa que o cara rezava, pelo amor de Deus, não quero ser promovido, porque eu vou para a rua. Digamos, o salário máximo da empresa é 1.000. Porra, eu já estou com 780. Era o obscurantismo intelectual. Eu fiquei impressionado. Gente que, por exemplo, desculpa, agora eu estou sendo falador, que vai para Cancún, que vai para sei lá o quê, gasta uma nota numa noitada, e não quer pagar para um consultor. Não. Então, esse é um grande problema. É demais. O esperto, sabe? Porque uma consultoria, ela tem que ter uma sinergia. O cara... Por que eu estou aqui com o Miguel, com o Henrique e com o Oswaldo Fabene? Porque eu tenho a certeza que vocês me respeitam e gostam do que eu estou falando. Então, a consultoria, ela tem que ter o seguinte, uma percepção. Eu estou comprando a hora desse cara e eu estou crescendo com ele e está barato para mim porque eu vou transformar esse insumo em desenvolvimento. Isso é que o Peter Drucker... Uma vez deram um chá de cadeira no Peter Drucker.
Tá me entendendo? Estava agendado para 9 horas, Peter Drucker. Aí a mocinha, a secretária, disse, ó, desculpa, vai atrasar um pouco a reunião, o chefe está com isso, vai começar às 10. Eu disse, não tem problema, o relógio está correndo, já estou cobrando. Marcaram às 9. Então, isso me marcou muito. Quando eu entrei no Sebrae, um dos primeiros treinamentos que eu tive foi do que seria a consultoria de processo. Talvez alguns colegas, quando eu falava isso, diziam, não, Célio é enrolão, Célio é isso, não é bem isso, tem que mostrar serviço. Não. Era uma ideia elementar. Eu vou para resolver um assunto, uma consultoria. Se eu fugir muito, tu me traz aqui. Lá em Videira, Não se preocupa, Célio, que a gente faz outro programa. Sábado Inteligente, criação do Henrique. Porque nós estamos... O nosso assunto seria critério de inovação, nós estamos falando sobre consultoria que tem a ver. Não está fora, não. Não está fora, não. Tem. Mas vamos lá, continua com o eu tá sou contratado para fazer um trabalho numa fundição, vamos botar Corupá. Fundição Y. Fundição Y. Pronto. A ideia inicial de um novato ou de uma concepção mais tradicional da construção é levar uma cacetada de papel e de mapa e tal. Tudo bem. Mas não. Essa visão que eu aprendi mas muito cedo, muito novinho, talvez até novinho demais. Não, tu vai no máximo um papelzinho no bolso, uma canetinha, ouvir. E esse ouvir, aí que entra a pergunta inicial do Miguel sobre a mente. Isso é impermeável. Isso, porque aí tu ouve. À medida que tu é o ouvir ativamente. Isso, o mestre disso era o Chris Argyris. E ele que criou isso e depois teve um best-seller, é a quinta disciplina. Por favor, Miguel. Não, o professor está discorrendo ali, eu vou me comprometer à vontade a colocar toda essa bibliografia lá no link da descrição, certo? Desde o Peter Drucker, agora já estamos falando até daqui do Peter Senge. Peter Senge, né? Que mexeu com muita gente. Mexeu com muita. Eu fui obrigado a ler o livro dele de ponta a ponta. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.